As sortes de bênçãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Igreja Espírito em Verdade. Eu espero que vocês tenham todos tido um dia abençoado, próspero, feliz, conduzidos em triunfo, vivendo em perfeita vitória. Meu abraço, meu carinho, o meu amor não fingido, e vamos caminhando sobre a provisão do Cristo ressuscitado. Como está passando rápido, já estamos aí, dia 4 de agosto de 2021, apesar de todas as intempéries, todas as expectativas serem contrárias, enfrentando as dificuldades, mas nós vamos aí, como diz aí a canção secular, rompendo em fé. Muito bem-vindos aos novos inscritos. Meu nome é Geraldo Moraes, nós estamos aqui neste programa. Agora à noite já tivemos dois encontros aqui, 5h20 da manhã e 11h40, e agora estamos aqui, reunidos como igreja, preenchendo esse espaço à noite. Você não está ouvindo as más notícias televisivas, você não está aí se fermentando com as fake news, com as disputas políticas. Você agora está silenciando o seu coração e vamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento. Bom, o tema da nossa live esta noite é Cristão, novidade de vida. Vã repetição. Eu vou repetir, vou colocar também aí, cristão, novidade de vida. Então, o cristão, ele vive novidade de vida. O crente, o religioso, ele vive uma vã repetição. É claro que ele vive uma vã repetição porque ele desconhece esses banquetes literários que apresentamos aqui. E esta postura, esta conduta de cegar o entendimento das pessoas para que elas conheçam a verdade do Evangelho, se torna ingrata por esse enriquecimento espiritual e saiam desta prisão religiosa. É por conta desses condutores, desses guias, que as pessoas não conseguem entender que o que elas fazem, praticam, na verdade, não as aproxima do Pai, entristece o coração do Pai. Eles vão entristecendo o coração do Pai. Então, tudo o que nós conhecemos e sabemos de Deus, grande parte está relacionado ao que nós lemos na história do livro chamado Bíblia. O livro chamado Bíblia é um livro que mostra a história do povo judeu, onde Deus estava se relacionando com aquele povo, em que ele disse, por meio do profeta, que todos os dias estendeu as mãos a um povo contradizente, de dura serviço. No cenário entra Jesus de Nazaré anunciando o evangelho do reino, e então, para o fim daquele aion, ele reserva Paulo aos gentios, Pedro, Tiago e João aos judeus. E aí fecha, então, aquele ciclo, aquele aion, e se estabelece o reino de Cristo, a graça de Deus. Este reino não é comida e nem bebida, mas é paz, é alegria, ele é gozo no Espírito Santo. É muito importante você entender que o que se praticava dentro do conceito judaico não deve ser praticado por mim e por você. E que grande parte do estereótipo, grande parte da maquete apresentada como igreja, na verdade, é uma cópia do que se fazia os judeus. Então tem a Bíblia judaica, os costumes judaicos, como exemplo para impor a sua conduta, que não é cristã, é uma conduta judaico-cristã. Então olha o que o apóstolo Paulo, que ele
começou a fundação, a igreja no primeiro século da era cristã, começou a desenvolver um conhecimento daquilo que Paulo chamou de fundamento. Ele disse: eu coloquei o fundamento e vem outro e edifica. Nos dias de Paulo, ali Atos, Romanos, Efésios, Gálatas, ali não estava a edificação, ali estava o fundamento, a base. A edificação é que cada um viva, porque ele disse: veja cada um como edifica. Então não seria apenas um outro homem a edificar, seria cada um. Esse cada um seria um outro na sua cidade, na circunvizinhança, no seu trabalho, no seu emprego, na sua caminhada, no seu envolvimento com o Pai. Então, Hebreus capítulo 10, versículo de número 1, o apóstolo Paulo chama os hebreus, e nós já explicamos que a finalidade da epístola aos hebreus era mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés, mostrar que os hebreus não poderiam deixar de viver na comunidade cristã, na comunidade sobre o júdice de Cristo, e voltar às obras cerimoniais. Então, Paulo, conhecendo os âmbitos da graça e da lei, apesar de haver esse conflito doutrinário ainda nos seus dias, chama os hebreus para uma conversa e vai esclarecendo vários pontos. Dentre um deles é o argumento que eu apresento esta noite. Disse Paulo aos hebreus: ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, veja, a lei não era nada real, era sombra. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Versículo 2: doutra sorte, disse Paulo, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto o que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Então, qual é o confronto doutrinário apresentado por Paulo e que eu quero argumentar com os irmãos, como igreja aqui, não como quem não tem entendimento, mas é uma argumentação para nós, como igreja, poder argumentar com aqueles que ainda estão sobre a tutela da lei. São herdeiros, mas estão como escravos. Paulo está dizendo que o que eles viviam até Cristo era uma rotina, era um ritual. O que eles viviam antes de Cristo era aquela vã repetição. E aquela atitude repetitiva, aquele sacrifício que Paulo disse no versículo 1, oferecido ano após ano, culto após culto, nunca, jamais poderia remover pecados. Diz então no versículo 2, ora, desta sorte, doutra sorte, se pudesse remover pecado, não teriam cessado de ser oferecidos. Ora, se o que os judeus estavam fazendo, Páscoa, dízimo, sacrifício, circuncisão, se todo este pacotão da lei resolvesse, então, no primeiro evento, deixariam de fazer e cessariam o pecado, estariam purificados, estariam libertos e eles não teriam mais consciência de pecados. Então, veja, isto é uma vã repetição. É exatamente este o quadro do que nós chamamos de sistema religioso. Os mesmos sacrifícios, ano após ano. Ora, se o culto de libertação resolvesse alguma coisa, uma vez que ele fosse feito, praticado, deixaria então de ter a necessidade de fazer de novo. Ora, se a Santa Ceia fosse mesmo uma comunhão,
Uma vez feito a Santa Ceia, comunhão para sempre. Ora, se o batismo realmente tirasse pecados, uma vez que a pessoa se batizasse, ela estaria sem pecados para sempre. Mas veja, todos esses rituais apresentados mês após mês, semana após semana, culto após culto, ano após ano, não purifica ninguém, em especial com a consciência. A pessoa se sente vazia, se sente pecadora, se sente necessidade de buscar a Deus, se sente sem comunhão, e lá vai o mês que vem ela ter que tomar a Santa Ceia, o batismo do renovo, a busca do Espírito Santo, o culto de consagração. Ora, se isso tivesse alguma eficácia, não deixaria, então, na primeira vez do ato consumado, não deixaria, então, de ser praticado e realizado? Era isto que Paulo estava querendo explicar aos hebreus. Vocês estão vivendo em uma vã repetição. O que vocês estão vivendo e fazendo e praticando caducou, ficou para trás. Quem está em Cristo agora é uma nova criatura. Há um descanso na obra consumada. O chamado do cristão não é viver de forma ritualística, não é viver fazendo rituais, pagar o preço, vã repetição. Ora, então, o que é que Cristo fez a favor da sua igreja? Não foi exatamente cancelar, rasgar o escrito de dívida que estava sobre primeira aliança? Diz que ordenanças e mandamentos foram removidos, foram tirados. E agora, o que resta então? Porque a consciência que as pessoas têm da necessidade de ralar o joelho, de ficar horas no monte, a necessidade que as pessoas têm de mergulhar na água para a purificação de pecados, não limpa a consciência e não traz agora uma novidade de vida. Novidade de vida é quando você entende que todo esse processo ritualístico era para os judeus 613 mandamentos. E quando o homem falhava em um ponto, ele tropeçava no outro. E aí, então, ele tinha que voltar lá atrás, praticar tudo de novo. Ele não vivia uma novidade de vida. Ele vivia vã repetição. Volta lá atrás de novo. Então, agora, apedreja quem pecou, Santa Ceia, que era Páscoa, era o dízimo, era o voto, era todo este pacote com 613 mandamentos que mantinham ele anualmente sobre o júdice da religião. Então, qual é o chamado em Cristo? O que nós temos que viver em Cristo? Disse Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 1, eu vou ler até o versículo de número 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? Versículo de número 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morreremos? Como viveremos na lei, nós, o que para a lei morremos? Acabou a lei. Se não tem lei, não tem como eu viver nela. O pecado aqui era a transgressão da lei. Ora, se a lei foi extinta, se a lei sempre foi ineficaz, nunca aperfeiçoou nada, e uma vez que ele pôs fim à lei, como viver? Então era isso que ele estava dizendo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ela morremos? Versículo de número 3. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então veja, não há nenhuma necessidade, depois deste evento, que se cumpriu na igreja lá atrás, no primeiro século cristão, de fazer a vã repetição de um ritual com purificação de água.
lavar o crente com água é dizer que ele não foi lavado pelo lavar regenerador do Espírito. Passar o crente na água é dizer que o crente só é purificado depois que desceram mais águas simbólicas, sem poder nenhum, sem efeito de regeneração, sem efeito de transformação. E isto aqui é um processo ritualístico. Por quê? Porque batiza nas águas hoje, semana que vem batiza aquele irmão, o ano que vem batiza aquele outro, e isso vira uma base doutrinária dentro desses lugares chamado igreja. Então Paulo diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte? Ora, se os irmãos no primeiro século da era cristã foram batizados na morte, os que passaram pela transição, e Paulo dizia exatamente isso à igreja de Roma, como é que eu vou invalidar um batismo que aconteceu na morte, em especial com os irmãos no primeiro século cristão? E isto foi uma vez para sempre, então não é um ritual, então não é um processo ritualístico, então não é uma coisa hoje, amanhã, depois, que fez efeito em mim, não faz no outro, e aquele tem que fazer, aquele... Não, se foi um efeito único. O batismo na morte foi um efeito único, não é um ritual, não é um processo que precisa ser naquele. Ora, se isto aqui foi único e o efeito eficaz, como que eu vou batizar você nas águas, voltar você ao processo, ao ritual ineficaz por purificação com água? Então, os condutores, os guias cegos, mergulhou os filhos de Deus nesta vã repetição e presos a esse sistema arcaico do sistema religioso doutrinal, eles não conseguem viver o que Cristo tem para eles, porque eles estão presos nas amarras dos rituais da lei. Por isso Paulo diz, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Sepultados com ele na morte. Paulo está falando com aqueles irmãos que vieram da transição, estavam ali naquele momento e experimentaram aquela manifestação. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, aqui está a palavra, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, tudo que me apresenta como igreja, ou como a vida cristã, se esta prática vira um ritual, já não é novidade de vida. É a mesmice. É como a missa. 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Nós, que eu digo, o povo evangélico, gosta tanto de massacrar os católicos, até que enfim que parou um pouco, tanto de massacrar os católicos, mas eles mesmos vivem numa vã repetição. Eu estava me lembrando hoje à tarde de quando lá no sistema religioso, quando acabava o culto, a gente dava a bênção apostólica. O Senhor te guarde, te guie e te faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que a graça que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Mas isso era toda a reunião. Ora, essa vã repetição, você já falou uma vez, já me cobriu. Muda, fala outra coisa. Mantém uma confissão de fé em linha com o Evangelho, mas vai com a graça da bênção apostólica. Você já deve ter passado por isso. Ora, nós, os cristãos, não estamos nesse processo repetitivo. Nós, os cristãos, estamos andando em novidade de vida. Viver em novidade de vida
consiste em, de Cristo para cá, tirar tudo que é ritual, toda a obrigatoriedade, todo o processo judaico que me mantém nesta vã repetição. É vã repetição porque não surte efeito depois do que o Messias fez na cruz, no madeiro. É vã repetição por quê? Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Como que eu vou comer um pedaço de pão para ter comunhão? É vã repetição porque eu não preciso ficar com jejum para amortecer os feitos da minha carne. Do sacrifício de Cristo para cá, o corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, isto é uma vã repetição e que, ao invés de trazer uma liberdade cristã, traz uma prisão religiosa. Quantos dos senhores que me ouvem esta noite ficaram com a consciência golpeada quando perdi a campanha? Diz aí um amém ou um ala. Quantos dos senhores que me ouvem esta noite ficavam com a mente golpeada quando perdia o culto de Santa Ceia, o culto de consagração? Quantos dos senhores? Quantos dos senhores ficavam frustrados quando o pastor dizia que você não era casado, por isso não podia tomar Santa Ceia? Quantas e quantas dezenas, centenas de pessoas que me ouvem esta noite, que ao invés de gerar uma liberdade no espírito, em saber que em Cristo tudo estava consumado, ficou com a mente golpeada, doida para participar daquele pedaço de pão, mas o pastor disse: você é casado? É dizimista? É batizado? Ah, então eu preciso cumprir o ritual? Ora, e Pedro, Tiago, João, Judas, que estavam lá naquela noite tomando a Páscoa judaica, Judas era casado? Judas foi batizado nas águas? Aonde está a passagem que diz que Judas foi batizado nas águas? Aonde está a passagem dizendo que Judas era dizimista e por isso ele foi convocado para tomar a Páscoa judaica naquela mesa? Então, todo o processo é um processo fraudulento, enganoso, que já está na hora de nós nos fortalecermos, nos unirmos, porque tem muita gente ainda precisando ouvir as verdades do Evangelho. Nós estamos ainda no começo do desafio. Nós não alcançamos nada. Repito, nós estamos num país com 200 e poucos milhões. Nós somos apenas 166 mil que já ouviram a graça de Deus. Nosso vídeo maior tem 1.600.000. Não é 10% desta população aprisionada, acorrentada, debaixo de paganismo, curandeirismo, debaixo do evangelismo, evangelicalismo, não sei se a palavra é esta, fica até difícil, evangelical, de evangelicalismo. Quantas pessoas presas nas amarras que precisam ouvir este alimento, porque não é só de pão que vive o homem, mas da palavra genuína. Libertar as pessoas destas amarras e dizerem a ela: vocês devem andar numa novidade de vida, não nesta vã repetição, porque se a Santa Ceia trouxesse comunhão, uma vez Santa Ceia, comunhão para sempre. Se o culto de libertação libertasse alguém, o primeiro culto de Santa Ceia, todo mundo estava liberto. Se os cultos de vigília, encontro dos vasos, culto das senhoras, culto dos jovens, se isto trouxesse algum aprendizado, alguma coisa, não havia necessidade de se fazer mais. É por isso que quando as pessoas dizem a nós, da graça de Deus, vocês vão ao culto hoje? Nós? Claro que não. Nós não vamos mais ao culto. Nós estamos num culto. Este é o culto racional. Nós vamos nos reunir como igreja, fortalecer este vínculo, esta amizade pura, ver os irmãos necessitados, que nesta pandemia foi açoitada, assolada. Vamos levar alimentos, vamos levar pão a quem tem fome.
o pão físico e também o pão espiritual. Vamos abraçar, sentir o calor. Nós vamos nos reunir como igreja, não prestar um culto a Deus, porque o culto é racional, é o que nós estamos fazendo aqui. Neste culto racional, não há um protocolo a ser seguido, não há um dogma estabelecido, não há um ritual hoje. Hoje é o quê? Santa Ceia. E amanhã? Amanhã culto das senhoras. E amanhã culto dos jovens. Quarta, libertação. Não há este ritual, não há este dogma. É isto que precisa ficar entendido. Se você é cristão, é isso que você vive. Novidade de vida. A epístola de Cristo escrita no seu coração. Temor, reverência, proceder. O evangelho tem um proceder. Paulo repreendeu Pedro e disse: quando eu vi que vocês não viviam, não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu repreendi a Cefas na presença de todo mundo. Então, o evangelho, ele tem um proceder. Esse procedimento não é uma vã repetição. Esse procedimento é andar em novidade de vida e não na caducidade da letra. Foi o que Paulo explicou em Romanos, capítulo 7, versículo de número 4. Ele disse: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Morreram para a lei. Ora, eu entendo, pelo verbo usado por Paulo, vós morrestes, meus irmãos, que Paulo, apesar de estar em Roma, estava falando com os judeus convertidos que vieram da transição. E Paulo estava explicando a eles a necessidade deles abandonarem o velho culto na sinagoga, deles abandonarem aquele sistema estabelecido de observância aos rituais da lei, cerimoniais da lei. Por isso Paulo usa a expressão: assim, meus irmãos, também vós morresse relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Entende que havia pessoas que estavam vindo da transição e que passaram pelo corpo de Jesus de Nazaré. Aquele corpo de Jesus de Nazaré, ele aniquilou a transgressão, ele removeu com o seu sangue. E ele diz: assim, meus irmãos, também vós morresses relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Não é o da cusparada, não é o da via crucis, não é o do jejum, não é o do batismo de João, não é o da circuncisão, não é o da Páscoa. Como Paulo mandaria fazer um evento que Jesus de Nazaré fez na noite que foi traído, se na novidade de vida manda deixar ele morrer relativamente a ele, ao da carne, ao da cusparada, ao da via crucis, e viver para o que ressuscitou. Não é isso que diz o texto? Assim, meus irmãos, também vós morresses relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Não é um jogo de palavra, é um entendimento coerente. Só se frutifica para Deus quando morre para a lei e passa a andar em novidade de vida. Quando deixa as vãs repetição, quando deixa jejum todo sábado de manhã, vigília sexta-feira, domingo de manhã, a escola bíblica dominical ensinando sobre as 7 igrejas da Ásia, sobre o jejum de Daniel, sobre a cura de Naamã. Tudo isto aqui não gera liberdade, não mostra novidade de vida, mostra prisão religiosa numa vã repetição. E no versículo de número 5, ele diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas
postas em realças pela lei, não é pelo diabo, operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, quantas pessoas não podem falar isto? Estão presas à lei, amam a lei, dizem que estão na graça, mas vão cantar no sistema. Dizem que estão na graça, mas vão assistir o culto do sistema. Aí diz assim, eu vou lá, mas eu não participo de nada. Mas é cúmplice. Você não foi liberto da lei. Você ressuscita para a lei. Você anda na graça e anda na lei. Você gosta da graça e fortalece a lei. Você está na graça e dá um péssimo exemplo, porque as pessoas estão vendo que você é cúmplice de más obras. Paulo disse, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Estamos mortos ou de vez em quando eu vou lá? Eu estou morto. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo, disse Paulo à igreja de Roma, que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Novidade de espírito, novidade de vida e não na caducidade da letra. Cristão vive assim, em novidade de espírito, de entendimento, do sentimento, da graça de Cristo. Cristão vive acreditando que ele é conduzido em triunfo e que ele vive em perfeita vitória, que ele está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que haja o que houver, ele como embaixador e embaixadora de Cristo tem uma missão diplomática e ele sabe que o Espírito só volta para o Pai quando a sua missão diplomática nesta terra se cumprir. Enquanto ele acredita assim, nada, absolutamente nada, na sua consciência, andando em novidade de espírito, novidade de vida, ele tem consciência perfeitamente que o Pai o conduz em triunfo e ele vive em perfeita vitória. Se abrir mão disto, o que ele ouve são pauradores frívolos e as mensagens são o diabo, Satanás, Jesus está voltando, você vai ficar, você está roubando a Deus, vai perder a sua salvação. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque você não deu dízimo, Deus vai botar um câncer, Deus vai soltar a mão de você, sobre você. Olha o devorador, cuidado, está na prova, está na moeda. Sabe por que está passando esse vento? Deus está cobrando, Deus vai querer os seus talentos, Deus vai cobrar os seus talentos. Naquele dia, Deus vai cobrar de você. Cuidado! Hoje ele está como advogado, amanhã ele virá como juiz. Isto aqui, esta vã repetições de palavras que geram morte, frutifica para a morte, tem acabado com muitos crentes nesse país que estão infrutíferos e precisam vir para o território da graça de Deus, aonde o Pai os conduz em triunfo e os faz viver em perfeita vitória. Este canal apresenta esta novidade de vida. Este canal vai te conduzindo a entender o que é lei, o que é graça. O que foi a vinda e o que é o reino. O que é a Jerusalém espiritual e o que foi a Jerusalém que estava escrava. Este canal te mostra o engano da religião e a verdade absoluta de Cristo, que impressa como um DNA no teu espírito, te faz entender com olhos iluminados que da palma da mão do Pai ninguém te arrebata, é uma metáfora, o espírito não tem mão, não tem palma, e que você está inseparável, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, declarou Paulo na igreja de Roma, nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estas palavras, que são como novidades de vida, que soa como canção, não é falada aí fora. Lá, o que tem são cultos de libertação e a vã repetição todos os dias. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você agora vive em novidade de vida
não anda mais na caducidade da letra e você está reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Meu nome é Geraldo Moraes. Amanhã, Maratona da Graça, 5h20, 10 horas, no canal Graça Sem Retoque. Gente, Graça Sem Retoque, quinta-feira, é um programa imperdível, descontraído, um bate-papo agradável. Eu e a minha esposa, vai lá, se inscreve para você não perder, tá bom? Amanhã, 5h20, 10 horas, 11h40 e 20 horas. Programa para todos os gostos, todos os horários. Não perca, se fortaleça, receba a abundância da graça e reine em vida. Assim é. Até amanhã, querendo o Pai. Graça e paz. Um forte abraço.